E aí pessoal, Eduardo Mesquita, seu banker aqui para mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre o mês de janeiro, como que foi o mercado, como que a nossa carteira, que nós iniciamos a construção no início do mês, se comportou diante de tudo que aconteceu. O mês de janeiro foi pancada, hein? Muita coisa ali que ninguém esperava. Fica aí, depois da introdução a gente vai se aprofundar. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito, clique aqui para se inscrever, curta, porque acho que você vai ficar muito feliz com a performance da carteira do Banker. Olha lá, antes de falar sobre a rentabilidade da carteira, vamos falar um pouquinho das coisas que aconteceram no mês de janeiro. Foi um mês bem pesado. Olha lá, quem não se lembra disso daqui? Essa daqui é, obviamente, a minha conta na XP, mas surpresinha, não vou falar ainda sobre o resultado, mas esse daqui com certeza é o principal ponto do mês de janeiro. Americanas, então, demonstrou erros ali na contabilização de contas que acabaram sendo pagas pelo banco no processo chamado de risco sacado. Para você que não sabe o que é, já falei muito bem, aprofundadamente, o que aconteceu em vídeo anterior, então clica aí para você assistir e entender um pouco melhor se você acabou perdendo. E aí temos notícias mais recentes aqui, Americanas promete não demitir em massa antes do plano de recuperação judicial, a empresa pediu aí então a recuperação judicial para reorganizar as suas finanças. Esse com certeza foi o noticiário que acabou pegando todo mundo de surpresa. Ninguém esperava que isso fosse acontecer, principalmente com uma empresa gerida pelos três grandes capitalistas do Brasil, se é que pode dizer que são os maiores capitalistas que o Brasil já teve, Marcel Telles, Beto Sicupira e Jorge Paulo Lemann, e aí isso também está afetando a Ambev. Agora, outro ponto importante no mês de janeiro acabou sendo a decisão do Federal Reserve, ou seja, o Banco Central lá dos Estados Unidos, que decidiu subir os juros em 0,25 ponto percentual. O ritmo acabou sendo um pouco menor, porque essas altas vinham acontecendo em torno de meio ponto percentual, mas indicou que as taxas devem continuar subindo. Por quê? Porque uma outra notícia importante acabou sendo de que o mercado lá fora está forte. Espera-se que venha uma recessão nos Estados Unidos, mas o ritmo da economia continua acelerado mesmo com as taxas de juros. Lá a taxa de juros já está aí em patamares em torno de 4,5% ao ano, que é super elevada para os Estados Unidos. E como eu mostrei aqui o noticiário, o ritmo deve continuar sendo de alta. O Banco Central não deve parar, por enquanto, esse aumento na taxa de juros. Outro ponto importante que acabou acontecendo no mês de janeiro foi aqui, o Banco Central do Brasil decidiu manter a Selic em 3,75 pela quarta vez seguida. Essa foi a primeira decisão, já agora com o Lula na presidência. E aqui a gente tem a foto de como foi subindo a taxa de juros para conter a escalada da inflação que a gente teve ao longo do ano de 2022. E pelas perspectivas que o Banco Central deixou postas no seu comunicado, é que a taxa de juros deve permanecer elevada em 13,75, já sem expectativa de queda para esse ano, por conta de uma expectativa de inflação ainda elevada. Então, se as expectativas continuam lá em cima, não dá para reduzir taxa de juros. Vamos ver essa taxa de juros muito alta por um longo tempo. E aí, os efeitos no mercado, vocês já devem deduzir que é uma bolsa de valores sem muito fôlego para subir por conta da taxa de juros elevada, ou seja, renda fixa mais atrativa para o investidor, sem a necessidade de correr riscos exacerbados.
Outro ponto importante é a gente ver como foi o comportamento da bolsa, né? Então temos aqui a notícia: saldo de janeiro, Ibovespa fecha o mês em alta de 3,4. Dólar caiu para 5,7 no fechamento do mês de janeiro. E aí se você viu lá o vídeo que eu expliquei um pouquinho da nossa estratégia de investimentos, como foi a nossa alocação, você deve estar pensando, né? Poxa, você dançou, hein? Porque você não comprou bolsa. Vou mostrar aqui como que está a carteira. Perdeu aí essa alta de 3,24 em janeiro. Entretanto, eu não havia feito essa alocação em bolsa porque a bolsa já vinha em alta e eu tinha um receio de que a bolsa tivesse uma leve correção. Acabou não acontecendo, houve uma alta de 3,4%. Entretanto, um ponto importante a se mencionar é que a gente vai fazer a alocação agora, certo? Do novo recurso, mas a gente precisa ver como que está o comportamento da bolsa agora, né? Não só levando em consideração o fechamento de janeiro. Então, aqui nos últimos 12 meses a gente tem a bolsa caindo em torno de 3%. Desde o início do ano, ela teve então uma alta de 2%. O que isso quer dizer? De janeiro ela fechou com essa alta de 3 e poucos por cento, mas houve uma queda na margem aqui, como vocês podem ver. Então está aqui a alta da bolsa em torno de 3 e pouco, né? Aqui já pega a quedinha do início de fevereiro. Aí aqui nos últimos 5 dias aí pega praticamente só fevereiro. A gente vê então uma desvalorização de 3 e pouco por cento. Então já praticamente devolveu toda essa alta que acabou acontecendo no mês de janeiro. E aqui no último dia, na última sexta-feira, houve uma queda de 1,47%. Tá? Então vimos aqui os movimentos da bolsa também e vamos aqui falar um pouquinho do Bitcoin. Esse daqui é o múltiplo de Mayer. Múltiplo de Mayer, como eu já expliquei num vídeo anterior, o múltiplo de Mayer pega ali a média histórica do Bitcoin. Ele até explica aqui embaixo, olha lá, ó, o múltiplo de Mayer analisa todo o preço do Bitcoin e faz ali uma média móvel do preço dos últimos 200 dias, tá? E aí o racional acaba sendo abaixo de 2,4, acaba indicando um momento interessante para compra, acima talvez um momento interessante para venda. E aí, é claro, quanto mais baixo tiver aqui o múltiplo de Mayer, é um momento que você está comprando Bitcoin mais barato. E aí a gente vê aqui um suporte bem relevante nessa casa de meio, que é um ponto interessante, muito interessante para compra. Raramente ele acabou indo para baixo de meio, só em movimentos muito abruptos de pânico de mercado. E aí a gente fez uma compra, se eu não estou enganado, aqui em 0,8 na carteira. E a gente pode ver aqui uma estilingada que deu aqui, múltiplo de Mayer hoje, então como indica, em torno de 1,19, tá? Ainda interessante para compra, mas com essa estilingada aqui, é a mesma coisa do racional que eu fiz para não ter entrado em Bolsa Brasil. Talvez devemos ter uma correção aqui e aí faça mais sentido fazer novos aportes. Tá? Então vamos entrar aqui então na carteira já, como foi a performance. Tá aqui escondidinha no site da XP, qual é o nosso saldo. Tá aqui. Fiz um investimento inicial de R$ 500 e hoje o saldo de R$ 538,50, uma baita rentabilidade em um único mês. Temos aqui a rentabilidade de 6,3 em um mês, o que equivale a 561,2 do CDI. Se a gente clica aqui em visualizar a evolução completa, carrega aqui as informações e aí a gente consegue ter uma percepção um pouquinho melhor de como foi a rentabilidade. A gente fez então a alocação em torno do dia 9 de janeiro, aí a gente pegou todo esse movimento de alta aqui, e aí a gente consegue ver aqui mais para baixo outros indicadores para a gente comparar se de fato esse rendimento foi bom ou se foi ruim, porque os outros indicadores podem ter vindo ainda maior. Então, 6,3 no mês a rentabilidade da carteira, o CDI rendeu 1,12, a inflação foi de 0,56 no mês, uma inflação elevada. Ibovespa rendeu os 3,37 como na matéria explanada. E aí a rentabilidade real da minha carteira, ou seja, esse 6,3 tirando a inflação de 0,56, deu uma rentabilidade de 5,71. Então eu consegui bater o Ibovespa na alocação inicial da carteira. Mas eu não tenho apenas um ativo na carteira, eu tenho mais de um ativo. Então vamos verificar aqui como foi a rentabilidade ativo por ativo. Eu clico aqui em carteira
ele vai me mostrar aqui fundos de investimentos, porque a política de investimentos que eu vou seguir vai ser uma alocação apenas em fundos de investimentos. E aí, para explicar novamente, eu trabalho numa instituição financeira, fundos de investimentos é muito mais fácil, que eu posso investir a qualquer momento, sem pedir autorização nenhuma. Serão só fundos passivos, ou seja, que replicam índices da bolsa, índices de Bitcoin, índices de renda fixa. E aí, qual que é a minha estratégia de investimento? Minha estratégia aqui é o que eu chamei de BBB, Big Brother Brasil. Brincadeira. Chama-se BBB porque é a sigla de Bonds, ou seja, renda fixa, bolsa e Bitcoin, tá certo? E aí tudo que eu tiver fora dessas 3 classes de ativos é o que eu coloco ali em caixa, em CDI, item pós-fixado para eu movimentar a qualquer momento ou ter uma reserva de emergência. Perfeito? Então vamos voltar para a carteira para vocês analisarem o seguinte. Se vocês notarem, abrindo aqui em fundos de investimentos, então eu fiz uma alocação de R$100 em Bitcoin. A rentabilidade só do Bitcoin foi de 29,82 nesse período, rendeu aí em torno de 117, 117 não, um retorno líquido de 17,81, porque eu apliquei R$100. Bolsa Americana, olha a rentabilidade, 7,59. Então, na minha análise que eu havia feito, de que a Bolsa Americana tenderia ser mais rentável do que a Bolsa Brasil, estava certinho, né? Por mais que a bolsa aqui do Brasil tenha rendido em torno de 3,5%, mas a bolsa americana foi ainda mais forte, 7,59% de rentabilidade. Aqui o nosso fundo de caixa, 0,91 de rentabilidade. No mês o CDI deu 1,13, aí, claro, pega o mês inteiro. Aqui eu não apliquei no mês inteiro, como vocês viram, foi lá no dia 9 que eu iniciei as aplicações. E aí tivemos um único fundo aqui com uma rentabilidade negativa, 0,73, que é o trend inflação longa. Ele replica os títulos do Tesouro Direto com vencimento mais longo. E aí o que explica essa rentabilidade negativa aqui desse fundo? Foi exatamente a decisão do Comitê de Política Monetária de manter a taxa de juros aqui no Brasil ainda em 13,75, isso já era esperado, mas sim o comunicado, a derivada disso, de que esquece, não vamos reduzir a taxa de juros esse ano, a inflação vai permanecer elevada diante de políticas que o governo tende a seguir, discursos que o governo vem concedendo, então isso acaba interferindo na rentabilidade do fundo e até por isso talvez eu não faça um aporte novamente nesse fundo nesse momento. Talvez faça sentido aumentar a posição só lá na frente, porque talvez a gente vai ver um, um andar de lado que a gente chama no mercado. Sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, cai um pouquinho e o dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo, mesmo estando ali andando de lado, porque a inflação ela corrói o dinheiro ao longo do tempo. Tá? Então, importante mencionar isso. Então, vamos lá. Quais são as mudanças ou o que eu farei com um novo aporte que, como vocês podem ver, não foi feito aqui, hein? Que maravilha! Mas o benefício de aplicar em fundos de investimentos, qual é? É que você pode fazer a aplicação no fundo, porque eu estou gravando no final de semana, e aí na segunda-feira vou mandar ali o recurso. Essa liquidação vai ocorrer só na própria segunda-feira, então eu não vou ter nenhum problema. E aí, então, qual que vai ser a minha estratégia de investimentos? O que eu vou fazer esse mês? Eu vou também ter uma aplicação de R$500 aqui, ok? Os aportes mensais serão de R$500 mensais. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou decidir pelo seguinte: como a gente viu aqui, eu vou até voltar, que a bolsa deu uma corrigida nesses últimos 5 dias aí em torno de 3%, mas acho que vale a pena pelo menos eu abrir o fundo aqui, colocar um mínimo nesse fundo, que é o Trend Ibovespa, se eu não estou enganado o nome do fundo, vamos ver aqui, Trend Ibovespa, é isso mesmo, Trend Ibovespa FIA. Vou clicar aqui em investir, aplicação mínima de R$100, eu vou colocar aqui R$100, aplicação mínima, confirmo, concordo, continuo, coloco aqui a minha assinatura eletrônica. Então, qual vai ser a minha próxima aplicação? Tenho mais R$400 para aplicar. Como eu estou percebendo que a inflação vai permanecer elevada, não faça sentido eu investir no trem de inflação longa para pegar uma
marcação a mercado, uma queda de taxa de juros que beneficia esses títulos mais longos do Tesouro Direto, eu vou pegar os títulos mais curtinhos. Para quê? Para eu me proteger da inflação. Eles têm movimentos muito mais contidos e o bom é que ele acaba se beneficiando de uma taxa de juros elevada que a gente vive agora, embora ele vai ter essa marcação ao longo do tempo, mas para mim, como eu invisto para o longo prazo, não tem problema. Então eu vou investir no fundo Trend Inflação Curta. Vou abrir ele, Trend Inflação Curta, tá aqui ó, Trend Inflação Curta, vou investir. O valor que eu vou colocar também vai ser o valor mínimo, R$100. Vou confirmar aqui. Legal, aplicação realizada. Tenho mais R$300 para aplicar. Bitcoin? Não vou aplicar em Bitcoin nesse momento. Bolsa Americana esticou bem, 7%. Também não é um momento interessante para fazer um novo aporte. Bolsa Brasil, então, fiz também a aplicação de R$100. E aí agora os R$300 adicionais, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no nosso fundo que a gente já tem de liquidez diária. Trend DI simples, porque na minha visão não tenho por que eu fazer aplicação em qualquer outro classe de ativos nesse momento. Acredito que o mês de fevereiro tem de ser mais fraco do que o mês de janeiro, então vou colocar aqui R$100, não, na verdade são R$300 que sobraram, então R$300 eu confirmo aqui a aplicação e a assinatura eletrônica. Bom, pessoal, acredito que vocês estão percebendo que é possível ganhar dinheiro sem fazer grandes estratégias, que ação comprar, que fundo imobiliário, onde eu invisto, qual a maior taxa. Não, tranquilidade, fundos de investimentos, mesmo sendo fundos passivos que seguem índices de bolsa, de renda fixa, de Bitcoin, é possível ganhar dinheiro, ter tranquilidade, aplicar a qualquer momento, não ficar preocupado com o mercado a todo momento. Faz o que você pode fazer no final de semana, dedique algum tempo para isso, mas aproveite o seu final de semana com a família, busque se desenvolver e com certeza, pensando no longo prazo, você vai ver o seu capital crescendo, fazendo alocações bem tranquilas, bem pés no chão, sem querer ganhos exorbitantes de curto prazo. Afinal, o que vem fácil vai fácil e espero que esse vídeo tenha agregado para você. Vamos continuar acompanhando a carteira ao longo dos próximos meses e a gente se vê num próximo vídeo. Parará, pá!